7h52, de volta com o Manhã no Ar. Só lembrando que você acompanha a gente aqui pela TV A Crítica e também pela internet, pelo A Crítica Play e também pelo YouTube. Você tem os nossos canais de interação, as redes sociais da TV A Crítica, a nossa página no Facebook e também o nosso WhatsApp. 99291-2167 é o número pelo qual você pode entrar em contato direto com a nossa equipe de produção por meio do WhatsApp. Bom, nós estamos falando sobre os incêndios aqui na nossa região, sobre toda esta polêmica que ganhou o noticiário nacional e o noticiário internacional. Não é só polêmica não, é fogo mesmo na nossa região, sobretudo no sul do nosso estado, viu? Do nosso estado. E olha só, para o Ministério Público Federal, há indícios de que esses incêndios aqui na Amazônia são criminosos. A Tamires Klett está por dentro deste assunto, viu? E é com ela que eu vou conversar agora mais uma vez. Tamires, quais as suspeitas exatamente do que o Ministério Público Federal tem em relação ao ponto de pensar que esses incêndios desconfiar que esses incêndios sejam criminosos? Emanuel, a suspeita é de que as ações sejam orquestradas, coordenadas por um grupo, mas o Ministério Público da União preferiu não dar nomes, não dizer realmente quem são esses suspeitos de fazer essas ações que a Procuradora-Geral chamou de organizadas, né? Ela disse, né, que inquéritos também vão ser instaurados. A ideia é fazer com que todos os ministérios públicos aqui da região, não só aqui do Amazonas, mas também os outros da Amazônia Legal, Ministérios Públicos estaduais e federais também, eles possam sincronizar as ações e possam colocar alguns inquéritos já em curso, né? Ou seja, começar a investigar de uma maneira organizada e sincronizada para que esses suspeitos realmente eles possam ser identificados de uma maneira mais rápida, né? E também que a lei seja cumprida para que eles possam no final pagar. E ela também sugeriu que ao Supremo que fossem enviados um dinheiro bem vultuoso da Petrobras para ajudar nas queimadas. Ela sugeriu que fosse enviado 1,2 bilhão de reais, que é uma parte apenas, né, daquele dinheiro da Petrobras que foi parte de um acordo com os Estados Unidos por conta da Lava Jato, por conta de todo o problema que aconteceu na Petrobras. Além disso, essa sugestão inclusive foi corroborada, né, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele se manifestou também dizendo que esse dinheiro deveria ser pago não só para as queimadas, mas também uma outra parte para a educação, assim como tinha dito a procuradora. Enfim, e aí falando já de recursos, você no último bloco, inclusive, chegou a comentar que o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou em relação à ajuda do G7. Havia uma grande expectativa porque ontem o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo iria aceitar a ajuda do G7, que é uma ajuda significativa de 5 milhões de euros, ou seja, 20 milhões de reais. Esse dinheiro deveria ser encaminhado, né, para as queimadas, por uma ajuda desses países que se reuniram de uma forma abrupta e urgente, né, nesse fim de semana, chamado pelo presidente da França, né, Macron. Ele disse que era necessário que essa reunião acontecesse para que houvesse uma ajuda, para que eles pudessem realmente entender o que estava acontecendo e também pudessem se manifestar a respeito. E aí o resultado dessa reunião em relação à Amazônia foi realmente essa ajuda que seria dada. Inicialmente, o ministro disse que iria aceitar, mas dependendo da forma que esse dinheiro iria chegar aqui. Ou seja, o Brasil queria ter uma voz, queria saber realmente, queria poder dizer onde esse dinheiro seria empregado e não seria um dinheiro que seria dado e tudo seria ditado pelos governos internacionais. Mas o presidente, por meio da assessoria de comunicação, já se manifestou dizendo que não vai aceitar essa ajuda e a gente aguarda, claro, para saber quais são as outras propostas do governo para tentar ajudar, para tentar minimizar esse problema grande que, como você disse, chamou a atenção do mundo inteiro. As queimadas realmente chamaram a atenção não só da população, a mídia internacional vem batendo
forte em cima disso, né, Manuel? Exatamente, Tamires. A gente tem um problema que é as dimensões continentais da nossa região, da região amazônica. São incêndios que não estão concentrados em apenas um local. Temos aí o sul do nosso estado, o norte do Acre, de Rondônia, mas tem Mato Grosso, tem aqui o Pará também. Então são ações isoladas num vasto território. O governo tem mobilizado as tropas do Exército para fazer esse combate, mas aí quando tem aí... A informação, Tamires, que eu tenho aqui da produção é que são 20 milhões de euros, na verdade, o que daria algo em torno de 91 milhões de reais. Não é isso. A Tamires está dizendo que não aqui. Não, a informação que a gente tem seriam 5 milhões de euros, o que equivale, que seria 20 milhões de reais. Mas a gente pode também depois confirmar essa informação, que pode ter chegado uma outra informação na produção. Mas a informação que a gente tem é essa e a ideia é que esse dinheiro realmente fosse usado nas queimadas. Mas como a gente estava dizendo, o governo quer ter uma voz, né? Quer entender como é que esse dinheiro vai ser usado e poder dizer onde esse dinheiro vai ser empregado, Emanuel. Exatamente, né? A gente tem o Ministério Público querendo utilizar dinheiro da Lava Jato, a gente tem o Ministério Público querendo outras fontes e, de repente, o governo recusando recursos. A gente tem... Obrigado, Tamires, pelas suas informações. A gente tem, inclusive, né, diretora, doações de artistas, né? Nós temos aqui alguma coisa, parece que... Olha aqui, Leonardo DiCaprio, a Fundação DiCaprio anuncia a doação de 5 milhões de dólares, no caso, à Amazônia. Ele disse que está profundamente preocupado com essa crise. O dinheiro será destinado para 5 ONGs que atuam na floresta, é o que anunciou o DiCaprio. Neste caso aqui, o dinheiro está sendo oferecido para as ONGs, não seria para o governo. Né? Eu não sei se esse dinheiro passa pelo governo, eu imagino que não. Ele deve entrar direto na conta das ONGs, então talvez o governo não tenha aí a possibilidade de recusar esses 5 milhões de dólares, algo em torno de 20 milhões de reais. Mas estão mobilizados. O DiCaprio aí está preocupado e está metendo a mão no bolso para demonstrar esta preocupação dele, viu? A gente continua falando deste assunto, viu? Porque o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, declarou no Twitter que o presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura de investigação para apurar e punir os responsáveis por combinarem, por um grupo de WhatsApp, incendiar as margens da BR-163 lá no estado do Pará. Essa queimada é histórica para o Pará e aconteceu no último dia 10 de agosto. Mais de 70 pessoas dos municípios de Altamira e Novo Progresso, entre sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros, fazem parte deste grupo. A BR-163 é a rodovia que liga essa região do Pará aos portos fluviais do Rio Tapajós e ao estado de Mato Grosso. A intenção deles era mostrar ao presidente Jair Bolsonaro que apoiam suas ideias de afrouxar a fiscalização do IBAMA e, quem sabe, conseguir o perdão das multas pelas infrações cometidas ao meio ambiente. Diretores de sindicatos que representam os produtores rurais dos municípios de Altamira e de Novo Progresso afirmam não ter conhecimento da suposta participação de fazendeiros da região no planejamento de atear fogo à vegetação. Mas esse caso aí, viu, segue e vai ser investigado. É o próprio ministro do Meio Ambiente que está se posicionando a isso. O ministro que sofreu pressões, inclusive, por parte de alguns parlamentares. Já houve, inclusive, pedido de impeachment do ministro justamente por conta da forma de condução da política ambiental. E hoje, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro irá se reunir com os governadores dos estados da Amazônia Legal. O presidente usou o Twitter para anunciar o encontro e disse que a reunião será transmitida pelas redes sociais. Na postagem, o presidente declarou que será conhecida a verdade sobre o que os outros querem com essa rica região. Ele declarou também que será um João capítulo 8, versículo 32, imperdível. Esse trecho da Bíblia é o trecho que diz, que o versículo diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Está aí na sua tela. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu falei conhecereis porque é a tradução antiga que eu decorei esse versículo, viu? E a gente se pergunta, o que será que vai sair desta reunião? Talvez esta verdade a qual o presidente se refere venha com a explicação, com o motivo pelo qual o Brasil está recusando esses milhões de euros aí
da comunidade internacional, ou melhor, dos 7 países mais desenvolvidos do mundo. A gente sabe que entre esses países está aí os Estados Unidos, que declarou o apoio. A gente sabe que são alinhados ao Brasil, mas há outros países, como, por exemplo, a França. O presidente Bolsonaro rebateu de uma maneira muito veemente as declarações e a própria pauta deste assunto no G7, que foi feita pelo presidente francês Emmanuel Macron. Então, o Bolsonaro se manifestou muito contra essa postura do presidente francês e talvez nesta reunião com os governadores, em que ele promete revelar a verdade, o João 832 aí, talvez ele explique o motivo pelo qual o Planalto não vai aceitar a ajuda internacional, a ajuda do G7 para o combate à Amazônia. Parece um contrassenso, né? De um lado, o Ministério Público querendo usar recursos da Lava Jato, recursos desses que foram apreendidos ou resgatados durante as investigações, do outro, o país recusando. O que será que tem por trás disso, viu? E o Supremo Tribunal Federal enviou à Procuradoria-Geral da República a conclusão do inquérito da Polícia Federal aberto para investigar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o atual presidente, tá? E o vereador César Maia, que é pai de Rodrigo Maia, ambos eleitos pelo Democratas lá no estado do Rio de Janeiro. Ao concluir as investigações, os delegados da Polícia Federal atribuíram aos dois os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro pelo recebimento de mais de 1,5 milhão em vantagens indevidas da empreiteira Odebrecht. O relator do caso, ministro do STF, o Edson Fachin, enviou a investigação para a Procuradoria-Geral da República, para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela terá 15 dias para decidir se vai oferecer denúncia contra os acusados ou se pedirá o arquivamento do inquérito. Em nota, Rodrigo Maia disse que todas as doações recebidas em suas campanhas foram feitas dentro da lei. Segundo o deputado, as provas utilizadas pela Polícia Federal foram baseadas somente nas palavras dos delatores. Vamos sair da política, vamos falar de educação agora? O número de pessoas que fazem cursos à distância tem aumentado. Muita gente, por exemplo, tem a rotina agitada e estudar do conforto de casa ficou mais acessível. Mas o chamado EAD, além de facilitar, exige muita disciplina do estudante, viu? Em todo o Brasil já são quase 1.800.000 que estudam online. Aqui em Manaus já existem muitos adeptos desta opção de estudo. É o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Ariane está no 4º período de administração. Essa é a primeira graduação da universitária. Escolheu o ensino à distância por conta do tempo. Isso porque ela trabalha o dia inteiro e à noite também faz cursos de idiomas. E para ela, fazer a faculdade pela internet e em casa ficou ainda mais fácil. Porque a minha rotina ela é muito agitada. Eu tenho que conciliar trabalho com estudos, que não é só a graduação, eu faço outros cursos também. Ela entra no sistema da instituição, tem acesso às apostilas e assuntos das matérias, assiste videoaulas e consegue enviar mensagens para os professores na hora de tirar dúvidas. Uma verdadeira interação e intimidade com o computador. E apesar de parecer fácil, o estudo exige muita determinação e disciplina da estudante. Mas não é porque é à distância que não tem que ter disciplina. Sim, requer uma disciplina e muito. Segundo a Ariane, a graduação à distância é quase 50% mais barata do que presencial. Por conta desses benefícios e do EAD despertar a autonomia, disciplina, responsabilidade e organização para os estudantes, a procura só cresce. Nesta universidade, no centro de Manaus, por exemplo, nesse 2º semestre, são 21.000 estudantes que fazem graduação online. Tem aumentado devido à facilidade dessa modalidade. Você faz parte da sua matriz curricular, vindo
muitas vezes somente 2 vezes na semana na universidade, e a outra parte das suas disciplinas por período você pode cursar de qualquer lugar, desde que você tenha internet, um computador com acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Em todo o Brasil, mais de 1 milhão de estudantes fazem o ensino à distância. O chamado EAD surgiu ainda em 2002 e se engana quem pensa que só os jovens procuram por esse meio de ensino. As pessoas com mais idade também têm procurado bastante fazer cursos e graduações online. É claro que alguns cursos nós temos características, né, de idade. Por exemplo, gastronomia. A nossa clientela é mais para pessoas mais maduras, né? Estética também nós temos nesse perfil, nós temos muitas meninas no curso de estética, né? Que nós fazemos na modalidade EAD. Depende muito do curso. Na universidade são oferecidos 17 cursos à distância, mas os presenciais ainda prevalecem. Sabrina, por exemplo, é finalista do curso de administração e diz que prefere o ensino presencial por conta do contato direto com o professor. Quando nós estudamos em coletivo, é que nós conseguimos ter uma aproximação mais do público, ter um contato mais próximo com os professores e dessa maneira a gente consegue também esclarecer bem melhor as dúvidas do que quando a gente está do outro lado, assim, na distância. Apesar dele ser benéfico para as pessoas que não têm disponibilidade de tempo. Mas seja online ou presencial, os dois podem ser fundamentais para o currículo e a vida profissional de quem estuda. Basta começar e tentar traçar o caminho do sucesso. Vamos dizer que a modalidade EAD ela só vai crescer daqui para frente. O mundo ele está muito agitado, é trânsito, então a gente perde muito tempo com isso. E isso acaba tirando um tempo que você pode dedicar aos seus estudos. E olha, eu continuo falando de educação, mas a notícia não é muito boa não, viu? Na verdade, é uma notícia triste e que merece atenção. Aumentou o número de professores que pedem afastamento da função em decorrência de transtornos da depressão aqui no estado do Amazonas. Os motivos são os que sempre mostramos por aqui. Violência em sala de aula, e isso você viu aqui muito recentemente, viu? Alunos com armas em sala de aula, alunos, mesmo fora da sala de aula, dando mata-leão no outro, que acaba sendo um dos motivos da morte na sequência, alunos sendo perseguidos em sala de aula e aí desenvolvendo transtornos por conta de bullying, tudo isso dentro das nossas escolas, viu? Então, violência em sala de aula é um dos motivos do afastamento desses profissionais, dupla jornada, baixo salário e até assédio moral. Na reportagem que você vai ver agora, vamos conhecer histórias de pessoas que tiveram que mudar a rotina profissional para poder cuidar da mente. Comecei a ver que as segundas, para mim, eram pavorosas, né? Eu tinha medo da segunda-feira. Esse depoimento é de uma professora que precisou se afastar da sala de aula por causa da depressão. Bárbara destaca que um dos principais motivos para pedir demissão do antigo emprego era a sobrecarga de tarefas. Quando eu perdia prazos, na verdade, eu fazia de tudo para não perder um prazo, mas quando eu perdia prazo, eu me sentia muito inútil. E eu comecei a, de fato, me diminuir. Eu comecei a achar que eu não era uma boa funcionária, que eu não era uma boa professora. E eu me dediquei durante muito tempo, né? Me dedico até hoje, porque hoje eu estou afastada, mas eu continuo estudando. Então, eu não conseguia mais enxergar isso, eu só conseguia me ver como uma professora que não dava conta daquilo que eu precisava fazer. Apesar de estar sempre estudando, apesar de estar com as minhas aulas em dia. Mas esse não é um caso isolado. No Amazonas, muitos professores têm abandonado a licenciatura para tratar dos transtornos da mente. Doenças como depressão, ansiedade e síndrome do pânico são as que mais acometem a classe. Os números preocupam. De janeiro a junho deste ano, mais de 600 professores se afastaram da função por conta dos transtornos da depressão. Em 2018, segundo a SEDUC, 1.200 profissionais buscaram por atendimento psicossocial em todo o estado. E são muitos os fatores, segundo especialistas, que contribuem para o adoecimento mental dos professores.
Entre eles, a quantidade excessiva de alunos, estresse pela dupla jornada, baixo salário, violência em sala de aula e assédio moral. Alguns profissionais eles já têm algum tipo de sofrimento, alguma angústia de base, e aí, juntamente com as demandas do trabalho dele, né, a estafa do dia a dia, o cotidiano que é puxado, às vezes ele dá aula manhã, tarde, noite, por necessidades financeiras mesmo, para ele ter uma boa condição, e ele trabalha em vários lugares, com rotinas e dinâmicas diferentes, né? Para prevenir e ajudar professores vítimas do problema, a SEDUC oferece um serviço de escuta e acolhimento especializado para esses profissionais. O nosso atendimento ele ocorre de livre demanda, às vezes o próprio servidor mesmo, né, ele acha que ele necessita de um atendimento mais específico e aí ele procura a gerência de valorização do servidor. Quando não, ele é encaminhado pelo próprio gestor da escola ou por colega, né, que identifica que aquele servidor ele não está bem, né, e aí ele encaminha para que a gente possa realizar esse primeiro atendimento de acolhida. Não há uma estatística precisa sobre o número de professores atingidos, mas a realidade é que o problema só tem aumentado no estado. Com o objetivo de prevenir mais casos, a SEDUC também realiza palestras em escolas visando professores e alunos. E dentro desses encontros é feita uma programação respeitando cada realidade daquela escola. Após cada encontro, né, que a gente faz, sempre gera demanda para algum atendimento individual, que é quando a gente encaminha para as psicólogas que atuam dentro da secretaria e é feito esse acompanhamento psicossocial deles. Essas são algumas das profissionais que atuam na rede de atendimento psicossocial da SEDUC. A função delas é ouvir e levar informação para as salas de aula sobre depressão e outros transtornos. Eles são orientados a buscar um acompanhamento. Isso não quer dizer que ele vai ter um transtorno instalado, mas ele pode trabalhar com uma prevenção para que ele não venha permanecer doente e ter que se afastar por conta desses fatores. Ele pode estar se fortalecendo para conseguir desenvolver o trabalho dele da melhor maneira possível. Um apoio profissional que pode ajudar tanto no diagnóstico como também no tratamento e retorno do professor ao trabalho. Em quase um ano afastada da função, a Bárbara quer cuidar bem da saúde mental para voltar a fazer o que mais gosta e escolheu como profissão, que é dar aulas. Penso em voltar a dar aula de novo. Eu amo português, eu realmente gosto muito, tenho muita coisa a aprender, mas eu entendi que eu só posso ser uma boa professora se eu tiver com as minhas faculdades mentais em dia. Não é só uma questão de indisciplina dentro da sala de aula. Infelizmente, em muitas escolas a gente vê o movimento do crime indo para dentro da sala de aula, o próprio consumo de tráfico de drogas com flagrante de alunos fazendo essa prática dentro de sala. Eu já acompanhei vários colegas, amigos meus de formação, fiz essa formação de professor na área de português, nunca atuei, fui para a sala de aula, mas no ensino superior, então é outra realidade. Mas essas imagens que a gente está acompanhando aí, olha, são armas falsas, essa aí, mas só se soube que eram armas falsas depois. Esta realidade aí coloca em tensão toda a unidade escolar. Os alunos, os professores, há professores que são ameaçados, principalmente as mulheres, principalmente as professoras, são ameaçadas por adolescentes, delinquentes, infratores, que ameaçam os professores por conta de notas. E a comunidade escolar, a comunidade pedagógica, né, a orientação pedagógica muitas vezes fica sem saber o que fazer, porque dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, está refém da criminalidade que muitas vezes está entrando nas escolas e o resultado é este. Profissionais que têm a missão, a tarefa de educar, talvez a mais importante de todas as missões, porque todo mundo que hoje está em alguma profissão de médico, juiz, advogado, jornalista, qualquer um, sentou no banco da escola em algum momento, precisou receber esse tipo de orientação e é o professor que estava lá. Era o professor que estava lá e o professor precisa desse tipo de atenção, viu? Vamos fazer um intervalo? 8 horas e 16 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz informações da Ciranda, lá de Manacapuru. É esse fim de semana o grande festival, a grande festa lá na Princesinha, viu? Nós vamos trazer também uma informação, uma exposição, imagens de uma exposição que retrata este momento pela qual a Amazônia está passando. A Amazônia que queima neste momento. A gente traz uma reportagem sobre esta bela exposição daqui a pouco, depois do intervalo.